Bom dia a todos, sejam bem-vindos à videoconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2024 e do ano de 2024 da Tecnisa. Estão presentes hoje os senhores Fernando Pérez, diretor-presidente, e Anderson Iraoka, diretor financeiro da companhia. Eu sou Leonardo Furlan, gerente executivo de finanças. Informamos que a gravação desse evento estará disponível no site da RI da companhia. Como sempre, iniciaremos com uma apresentação dos executivos e, em seguida, passaremos para a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de suporte, por gentileza, enviem suas perguntas pelos chats. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando, que iniciará a apresentação. Por favor. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Então, temos, como sempre, aqui algumas informações para oferecer para vocês. Então, vamos lá. Espero que todo mundo... a turma vê a apresentação? Vê, né? Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Então, a gente sempre divide nossa apresentação em 3 fases. Eu falo um pouquinho da estratégia e depois o Anderson, nosso CFO, vai falar um pouquinho sobre o desempenho operacional e o desempenho econômico-financeiro. Muito bem. Nossos 5 pontos principais de estratégia são os seguintes. Continuidade dos lançamentos aqui no Jardim dos Perdizes. A gente acabou lançando em 24 um VGV de 1,6 bilhão. Né? Temos ainda um land bank bastante sólido para conduzir o plano de negócios. Nós temos 5,1 bilhões no land bank, sendo 2,8 bilhões a parte da Tecnisa. Continuamos com foco na estratégia comercial e de marketing. Tivemos um aumento em 24 de 58% de vendas brutas quando comparamos ao ano 23. Continuamos firme trabalhando no controle das despesas administrativas. Reduzimos em 24 mais 7% de redução a 23, que já tínhamos feito uma redução bastante significativa. E sobre a rentabilidade da operação, a operação está sadia. Geramos um lucro REF, lucro apropriado, totalizou 203 milhões e estamos gerando caixas. Em 24, a geração de caixa somou 95 milhões. Aqui algumas informações, a gente havia dado um guidance aqui do Jardim das Perdizes e nós chegamos a 1,6 bilhão, como eu falei, o guidance praticamente atendido, não é? As margens são bastante boas aqui no Jardim das Perdizes, eu sempre digo, o lado bom da coisa ruim, ficou aqui o Jardim das Perdizes por aquela questão do CEPAC paralisado por 8 anos, mas como os terrenos foram comprados lá para trás e tudo mais, nós temos margens bastante significativas. Lembrando, o guidance dado no passado, em 25 agora teremos mais 1,5 bilhão para lançar, e em 26 mais 2 bilhões a lançar. Muito bem, falando um pouco aqui sobre o Land Bank, já salientamos aqui um pouco mais de detalhes, 5,1 bilhões em VGV potencial no Land Bank, sendo 2,8 a parte da Tecnisa. Nós já temos 975 milhões de VGV em projetos aprovados e temos em aprovação mais 816 milhões. Falando um pouco agora aqui sobre as vendas brutas, foram 1,53 bilhões de vendas brutas no ano 24, o que significou um aumento de 58% sobre o ano anterior. E a velocidade de vendas atingiu pouco mais de 42% no período. Falando sobre as despesas administrativas, a gente teve uma economia de 4 milhões e 24, o que representa uma redução de 2 pontos percentuais em relação à renda líquida. E naqueles gráficos, nas barras, vocês podem verificar as 2 coisas que estamos informando. Falando do lucro bruto apropriado, que isso mostra como a operação está se saneando e a operação já está gerando resultados positivos. Como falávamos, a nossa final do quarto tri, nós temos um saldo de 203 milhões de lucro bruto apropriado, um crescimento de 21% sobre o mesmo período, quarto tri de 23. Nós geramos caixa, também uma outra coisa fundamental, para mostrar como a operação caminha corretamente. Nós geramos em 24, a geração de caixa ajustada totalizou 95 milhões. E em 23, nós tínhamos um caixa muito negativo. Vejam que saímos de 256 milhões de geração de caixa negativa em 23 para 95 milhões de caixa positivo em
24. As margens bruto apropriado já havidas perdizes, como salientei um pouco anteriormente, está na ordem de 45%. São margens bastante significativas. Muito bem. Feito isso, eu passo a palavra agora para o Anderson, nosso CFO, que vai detalhar um pouco mais essas informações. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, passando para o primeiro slide de desempenho operacional, comentar um pouquinho sobre as vendas brutas. Lembrando que a participação aqui, essas informações estão na participação Tecnisa. Então, quarto trimestre, nós tivemos 142 milhões de vendas brutas e no acumulado do ano, 706 milhões, um acréscimo aí de 29% nesse volume de vendas brutas. Quando a gente desconta os extratos, atingimos 609 milhões de vendas líquidas, um acréscimo de 16% em relação a 2023. E à direita a gente consegue observar que a VSO, né, a venda sobre oferta, foi de 16% no quarto trimestre e de 43% no ano de 2024. No próximo slide, a gente visualiza o estoque, que encerrou o ano em 716 milhões, sendo uma redução aí de 142 milhões, basicamente por conta das vendas, né, em relação ao terceiro TRI de 24. A gente consegue observar também aqui que 98% está concentrado em São Paulo, então dentro do nosso foco estratégico, apenas 2% fora de São Paulo. Em termos de estágio de obra, até o quarto TRI de 24, tínhamos 67% desse estoque relativo a unidades que estão em construção e 28% em obras que ainda não tinham sido iniciadas, mas nós iniciamos agora em janeiro, que é o caso do Reserva Flamboyant. E 5% são unidades já concluídas, um volume bastante baixo. Na sequência, a gente observa aqui a entrega que realizamos no fim do ano, que foi o residencial Florial. Então, essas imagens já são do empreendimento entregue, de fato. São 133 milhões de VGV, unidades aí de 141 metros quadrados e estúdios também de 17 a 25 metros quadrados. Agora, entrando para o desempenho econômico e financeiro, no primeiro gráfico a gente observa a receita líquida, que no quarto TRI de 24 atingiu 220 milhões, um acréscimo aí bem significativo de 57%. Vejam que cada vez mais a participação aí do Jones Perdizes nos resultados vai se mostrando importante. E no acumulado do ano, atingimos 696 milhões de receita líquida, um acréscimo de 39% em relação ao exercício de 2023. No gráfico de baixo, lucro bruto ajustado, ou seja, descontando aí os encargos financeiros, a gente chegou em 42 milhões de lucro bruto ajustado no quarto TRI de 24, um acréscimo de 68% em relação ao terceiro TRI, e no ano atingimos 118 milhões versus 106 milhões em 2023, um acréscimo de 11%. Agora a gente apresenta o cronograma de recebíveis versus o nosso cronograma de vencimento da dívida, né? Como a gente pode observar, temos aí um volume de recebíveis bem significativo para 2025, de vendas já efetuadas, então tem 473 milhões versus um vencimento de 237 milhões. Então, esse é um ano que a gente tem muitas entregas para acontecer, são 6 empreendimentos, então com isso a gente vai, a tendência é que a gente gere muito caixa, tá? Já quando a gente olha no quadro de baixo, a gente observa que o perfil da dívida dela continua alongada e temos aí 716 milhões em estoque para vender e fazer frente a esses vencimentos de dívida, fora os lançamentos que vêm acontecendo de forma bastante consistente no Jones Perdizes, que também vão contribuir para o pagamento da dívida no futuro. Aqui a gente apresenta o resultado líquido. No quarto trimestre, fechamos com prejuízo de 53 milhões, e aqui tivemos duas situações que acabaram contribuindo, que foi uma desapropriação de terreno, que gerou em torno de 9 milhões de prejuízo, e contingências que a gente fez um acordo, gerando aí um impacto em torno de 20 milhões, mas o acordo foi muito positivo para a gente, porque eliminou um potencial risco que seria maior do que esse, né?
Anderson, permita-me um comentário. A gente salienta sempre isso para vocês. O resultado, obviamente, contábil é importante, está lá 148 milhões, mas nós não podemos deixar de observar a geração de lucro. Nós temos lá 203 milhões de lucro. Quer dizer, se o lucro pudesse ter sido reconhecido imediatamente, né, de uma maneira simplista, nós teríamos gerando lucro aí de uns 50, 55 milhões. Então, fechamos, como o Fernando já também tinha salientado, 203 milhões de lucro bruto apropriado. Por fim, chegamos aqui na posição de caixa, fechou aí o partido 24 com 258 milhões, endividamento líquido de 555 milhões e um patrimônio líquido de 386 milhões, por conta aí do resultado do período. No último quadro, temos aí a geração de caixa ajustada, aqui comparando com o quarto tri, né, que foi o período que a gente comprou o CEPAC, então teve uma queima de caixa um pouco mais significativa, mas veja que no terceiro tri, no quarto tri, a gente tem gerado caixa, e no acumulado do ano foram 95 milhões de geração de caixa ajustada, como o Fernando também já havia comentado. Por isso, eu encerro a apresentação e fico à disposição aí para as perguntas. Bom, dado o término da apresentação, a gente vai iniciar aqui a sessão de perguntas e respostas. Caso alguém se sinta na necessidade de fazer essa pergunta, por favor, clica no botãozinho Raise Hand e a gente vai abrir o microfone aqui ou envia pelo chat que a gente vai ler aqui para responder, tá bom? Guardar alguns segundos aqui, mas por hora nenhuma pergunta, tá? Então, damos por encerrado o call aqui do quarto tri, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos.